Eu sou grupo de risco, eu preciso continuar trabalhando nessa crise do coronavírus? Meu nome é Pedro Saliba, eu sou advogado e nesse vídeo eu vou te ensinar isso. Antes eu queria te dar boas-vindas aqui ao meu canal. Esse é o Posso Processar. Eu ensino direito de forma simples e prática para o exercício pleno da cidadania. Se quiser, se inscreve, é só descer um pouquinho, se você tiver no celular vai ter um botão inscrever-se. É de graça, você não paga nada e toda semana eu trago vídeo novo. Para você saber quando tem vídeo novo, aperta no sininho do lado. E também, se você souber de alguém que está com essa dúvida, tem um botão que tem uma seta direita escrito compartilhar. E de verdade, gente, muita gente não sabe disso, é informação gratuita de qualidade. Então, para enfrentar o coronavírus, a gente tem uma lei, Lei 13.979 de 2020. E ela determina duas coisas. A primeira delas é o isolamento e a segunda delas é a quarentena. Existe uma portaria do Ministério da Saúde que regulamenta essa lei. Essa portaria diz o seguinte: isolamento é para pessoas que tenham confirmado ou tenham suspeitas do coronavírus. Para isso, para você entrar em isolamento, você precisa de um atestado médico. Uma médica ou um médico precisa assinar um documento confirmando ou que você tem o coronavírus ou então falando que você tem suspeitas de coronavírus. Nessa situação, se você tiver o atestado médico e tiver em isolamento, você tem falta justificada. Isso significa que a sua empresa precisa te pagar para ficar em casa. Eu tô gravando no dia 26 de março de 2020 e hoje estava sendo votada na Câmara dos Deputados um projeto de lei que permitiria que a trabalhadora ou trabalhador apresentasse esse atestado em até 7 dias. Por que isso? Uma das recomendações médicas é que se você tiver sintomas fracos, você não procure o hospital logo. Por quê? Porque às vezes você só está com uma gripe ou está com outra coisa, não está com coronavírus. E aí, indo para o hospital, o risco de você pegar alguma coisa é muito maior, porque lá tem muitas pessoas doentes. Esse projeto ainda não foi aprovado, a gente ainda não tem certeza disso, mas quando tiver eu vou postar um vídeo aqui no canal falando. A outra situação é a quarentena. A quarentena, ela só pode ser decretada ou pela prefeitura ou então pelo governo do estado. Alguns estados estão em quarentena, como por exemplo São Paulo. Mas tem algumas atividades que são consideradas essenciais. Por exemplo, mercado, farmácia, posto de combustível, hospitais. Nessas situações, se você trabalha em alguma das situações, dependendo do estado, dependendo da cidade, você tem que trabalhar. Não tem jeito. E para quem é de grupo de risco, mas não tá nem em isolamento nem em quarentena? Gente, nessa situação, se você é uma pessoa idosa, ou então você tem asma, bronquite, diabetes, alguma das situações que se consideram grupos de risco, você vai precisar falar com a sua empresa. Você pode conversar para tentar adiantar férias, para pegar banco de horas, para fazer home office, ou seja, trabalhar de casa, mas não existe nenhuma situação na lei que diz que pessoas de grupo de risco podem ficar em casa. Se você não tiver em isolamento ou em quarentena e você deixar de ir ao emprego, isso pode ser considerado abandono do emprego de acordo com a legislação. E aí você pode acabar sendo demitido ou demitida com justa causa. Por isso, gente, toma cuidado. Não deixa de ir no emprego simplesmente porque você quer. Você, se é grupo de risco e não está em isolamento ou em quarentena, tem que conversar com a empresa que você trabalha. Se você tiver alguma dúvida, você precisa procurar assistência jurídica. Pela internet, eu não consigo entender o que está acontecendo com você, então seria irresponsável e antiético eu dar qualquer opinião. Se você não puder pagar uma advogada ou advogado, procura ou o sindicato da sua categoria, ou então a defensoria pública da sua cidade. Normalmente o telefone é 129 e aqui no Rio de Janeiro eles têm, por exemplo, atendimento online. Se não tiver nenhum tipo de atendimento presencial de urgência, provavelmente a Defensoria Pública consegue te atender pelo telefone. Então dá uma ligada, dá uma procurada, porque isso vai ser fundamental para preservar os seus interesses e os seus direitos. Se você gostou, tem outros vídeos aqui sobre o coronavírus, sobre toda essa situação. Vou te pedir para você se inscrever, compartilhar esse vídeo e também curtir, porque assim o YouTube sabe que ele é importante e envia para outras pessoas. Muito obrigado por ter assistido até agora. Tchau, tchau!